A gente estava falando, inclusive, do governo de Dilma Rousseff, porque líderes do PT protocolaram um pedido de anulação simbólica do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Esse texto foi elaborado depois do arquivamento do caso das pedaladas fiscais por parte do Tribunal Regional Federal. André Anelli, volte então com as informações e conte tudo para a nossa audiência agora. Pois é, Evandro, no projeto apresentado ontem, a bancada do PT defende a ilegalidade do processo de impeachment em 2016 e chama o caso de um dos maiores equívocos jurídico-políticos perpetrados contra o que eles consideram uma mulher séria, honesta e dedicada à causa pública. A justificativa do texto afirma ainda que o arquivamento da ação de improbidade pelas chamadas pedaladas fiscais enfatiza a inexistência de crime de responsabilidade da ex-presidente. O projeto da bancada petista diz não querer uma retomada do mandato presidencial, mas fazer o que é defendido como uma reparação do passado recente. Assinam esse texto, entre outros, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, o deputado federal Lindbergh Farias, que é líder e vice-líder do governo no Congresso, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e o deputado Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara. O documento também cita a declaração do ex-presidente Michel Temer à imprensa, anos depois do processo de impeachment, quando ele disse que não houve nada que possa configurar Dilma como corrupta, mas sim problemas políticos. Lembrando que, para que esse projeto de resolução a favor da presidente, da ex-presidente, seja aprovado, esse projeto precisa ser despachado primeiro pelo presidente do Congresso, no caso, o senador Rodrigo Pacheco. Logo depois, as mesas diretoras da Câmara e do Senado também devem dar o parecer sobre a proposta e só então o documento será encaminhado para votação nas duas casas. Ou seja, apesar dessa apresentação então desse projeto de resolução, tem muito caminho ainda a ser percorrido no Congresso Nacional para que ele seja considerado então legal, para que ele seja aprovado. Evandro. Trianelli, isso que você acabou de falar no finalzinho é muito importante, né? Vai precisar passar novamente pelo crivo do Congresso. Eu estou muito curioso para saber como é que esse Congresso, que tem boa parte que lá caçou Dilma Rousseff, vai agora reverter ou não essa situação. Muito obrigado por enquanto, já volto a falar contigo. Você acredita em algum tipo de reversão para Dilma Rousseff, hein, Fábio Piperno? Claro que não. Isso é uma medida de perda de tempo e, aliás, eventualmente de buscar alguns conflitos, alguns atritos, onde o governo precisa exatamente de um armistício. Vejam, a Simone Tebet, por exemplo, era senadora. Sim. Ela votou pelo impeachment. Pois é. Renan Calheiros era senador. Ele votou pelo impeachment. Eduardo Braga e tantos outros. Então, vejam, a Dilma foi reabilitada. Isso serve para mostrar também como a história muda, né? Muita gente que lá caçou Dilma Rousseff hoje integra ou faz parte desse governo atual, que inclusive quer pedir a extinção aí do impeachment. Aliás, alguns inclusive chegaram a dizer na época, eu voto pelo impeachment, mas vou apoiar uma nova candidatura do Lula e tal. Eles eram contra a Dilma, mas não deixaram de certa forma, gravitar em torno do Lula. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Dilma Rousseff deveria ter o processo de impeachment anulado, independentemente do que vai ser a decisão? Deveria? Não, o processo ele foi concluído. Veja, essa decisão da Justiça, ela já é uma espécie de reabilitação da Dilma. Agora, os amigos dela, a base do PT, vai lá, faz um ato de desagravo, encerra a questão, encerra isso. Veja, qual a chance do Rodrigo Pacheco dar andamento a esse negócio e as duas casas aprovarem? Pois é. Zero. Então, é perder tempo e é buscar um novo atrito com o Legislativo. Gani, você acha que a decisão do Tribunal Regional Federal de não entender as pedaladas fiscais, que foram justamente a principal indicação para que Dilma Rousseff fosse cassada, serve como uma forma e já basta para entender ou para se anular esse impeachment de Dilma Rousseff? E você enxerga motivos ou não para essa anulação, no sentido de que Dilma Rousseff mereceu ser cassada à época ou foi manobra política que muitos consideram como golpe, como o próprio PT chama?
Imagina, essa palavra golpe foi completamente desgastada, assim como outras palavras do vocabulário, outros conceitos que perderam seu significado original. Isso mostra essa estratégia tão bem ilustrada pelo livro 1984, quem controla o passado, controla o futuro, que acaba controlando o presente. O que o PT está tentando fazer é reescrever a história. Mas as pedaladas fiscais, elas existiram. E existe uma lei clara sobre isso, a lei de responsabilidade fiscal, que se você comete as tal das pedaladas fiscais, né, você vai sofrer um processo de impeachment. O processo de impeachment é um misto de um processo jurídico, você tinha o elemento jurídico, com um processo político, mas o fato de ser um processo político, ter um processo político, afinal de contas, quem julga, né, é o Senado e quem abre o processo é a Câmara dos Deputados, apesar disso, isso não significa que foi um golpe ter esse processo político. Você tinha o elemento jurídico, você tinha uma presidente sem nenhuma popularidade, com uma dificuldade de negociação com o Congresso Nacional e o principal, você tinha o povo na rua pedindo o impeachment da presidente. Reunia todos os elementos. E o processo foi conduzido pela Câmara, depois pelo Senado e sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo essa anulação. De qualquer forma, Gustavo Segreto, estou curioso para ver como é que o Congresso vai reagir nesse momento. Não deveria reagir de forma nenhuma. Isso acontece porque grandes das personalidades dirigentes do PT não conseguem interpretar um texto. Porque essa liberação, do ponto de vista jurídico, é civil. Não estão dizendo que ela não cometeu as pedaladas, estão dizendo que não tem responsabilidade civil por essas pedaladas. Então ela não teria nenhum agravio em relação à responsabilidade de patrimônio em função do que ela ocasionou na época. Agora, quando a gente observa, o impeachment é constitucional, senão não teria sido feito. E foi ratificado, inclusive lembro, com uma interpretação bastante estranha do então ministro Lewandowski, que, em função da lei, deveria ter dado 8 anos de inexigibilidade e improbidade administrativa, sei lá como se chama, para não ocupar Dilma cargos públicos. E isso foi poupado. Foi uma interpretação onde foi retirada do poder da presidência da República, mas ela continuaria com a possibilidade de ocupar cargo público. E aí você observa que o PT, de alguma maneira, conseguiu, através da Dilma Rousseff e do passado dos governos, conseguir governos de corrupção e governos de incompetência, que foi da Dilma. E a partir de aí, mais um agregado. Hoje a Dilma está ganhando 200 e poucos mil reais. Ela não quer saber de nada e voltar, porque esse lugar que ela está ocupando, se fosse por concurso público, nunca chegaria a ocupar. Então a Dilma está tranquila, não quer nenhuma complicação. Isso é mais uma tentativa de alguns dirigentes do PT, porque foram só 4, de reabilitar uma Dilma que não precisa ser reabilitada porque ninguém mais quer lembrar dela no poder.